Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar sobre saúde e qualidade de vida. Te convido hoje a acompanhar o nosso bate-papo, que será com o médico oftalmologista André Hermes Agnoleto, da Clínica de Olhos Erechim. Ele já está aqui ao meu lado. Boa noite, doutor André, seja muito bem-vindo. Boa noite, Isabel. Boa noite aos ouvintes e telespectadores. Bom, hoje o assunto que vai nortear aqui a nossa conversa vai ser olho seco, síndrome do olho seco, na verdade. Quer dizer, refere-se a alguns sintomas comuns, principalmente nesse período do ano, certo, doutor? É como se tivesse aí um incômodo, um desconforto no olho, uma coceira, uma irritação, né? E que muitas vezes as pessoas não levam muito a sério, acham que é passageiro e o problema persiste. E pode ter relação, inclusive, com a lágrima, é isso mesmo? Exatamente. Então, o olho seco, né, a síndrome do olho seco, como ela é conhecida para a gente, os médicos oftalmologistas, ela é uma alteração que ocorre, né, na parte externa do olho e está relacionada principalmente à quantidade de lágrima e à qualidade da lágrima, né? Eu sempre costumo dizer para meus pacientes, né, é a mesma coisa que você botar um óleo ruim no motor do carro, né? Ele pode funcionar por um tempo, né, mas pode não funcionar adequadamente. Então, a função, né, da lubrificação às vezes não está adequada e gera uma série de sintomas, né? Esses sintomas aí, em algum momento da vida, todo mundo já sentiu eles ou vai sentir, né? Que são geralmente relacionados a uma sensação de corpo estranho, né? A uma ardência, a uma sensação como se tivesse uma coisa pinicando no olho, né? Então, isso são sintomas que não são específicos somente do olho seco, mas que são muito comuns em pacientes que têm o olho seco, né? E lembrando que o olho seco não significa falta de lágrima. Às vezes o paciente tem lágrima, inclusive ele lacrima mais do que o normal, mais que a média. Às vezes goteja a lágrima, né? E mesmo assim a lágrima não é de boa qualidade, então ela acaba indo embora, digamos. Ela não fica no olho e não faz a função dela, que é a lubrificação, na verdade, né? E o que pode levar a essa disfunção da glândula, doutor? Exato. Então, são duas glândulas que a gente tem, né? Basicamente, entre outras, né? Mas as principais seriam a produção da lágrima, que é mais aquosa, né? Que é a glândula lacrimal, ela fica debaixo desse osso que a gente tem aqui, e ela produz a maior quantidade de água, né? E lágrima que a gente tem no nosso olho. Então, seria a lágrima do choro, né? Que é aquela lágrima em excesso que sai, que escorre para fora. Tá? Essa é a glândula lacrimal. Outra glândula que a gente tem, na verdade, são 70, em torno de 70, são as glândulas de meibômio. Tá? São umas glândulas que produzem óleo, elas não produzem a lágrima em si. E esse óleo, ele serve, na verdade, para evitar a evaporação da lágrima, certo? Então, a gente precisa desses dois constituintes, né, na nossa lágrima, tanto o óleo, né, que não é um óleo visível, né, é uma coisa invisível, a olho nu, assim, a gente não vê no paciente isso, só com microscópio, né? E precisa também da lágrima, a parte mais aquosa. Então, as duas juntos trabalham bem para a gente ter uma lubrificação boa do olho. Como a gente pisca milhares de vezes ao dia, muitas vezes ao dia, essa lubrificação ela precisa ser eficiente, senão a gente acaba machucando o olho, né? E sentindo aquelas sensações que comumente o olho seco traz para os nossos pacientes, né? Que seriam sensação de corpo estranho, né? Ardência, dor, né? Eventualmente. Bom, merece mesmo um cuidado. E alguns públicos, doutor, por exemplo, as mulheres e as pessoas que também têm problemas de alteração na tireoide, podem enfrentar com mais frequência a síndrome do olho seco? Sim, exatamente. São dois exemplos que são diferentes, né? Relacionados às glândulas diferentes. Então, principalmente a síndrome do olho seco, que apresenta nas mulheres após os 50, 60 anos, ela está relacionada à baixa hormonal, né, que ocorre nessas pacientes e geralmente tem relação com a parte mais oleosa, né, da lágrima. Então, é um olho seco evaporativo, que a gente fala. Não adianta eu lubrificar o olho, tá? A gente tem que tratar a glândula, tem que melhorar a qualidade, né, da glândula. E outro exemplo seria pacientes que têm alterações imunes, né? E aí entraria a tireoide, entraria alguns tipos de reumatismo, né? Que todos eles englobam uma alteração na produção de anticorpos, né? Que é a nossa defesa do organismo. E acontece o organismo de uma forma errônea, né? Ele faz uma proteção errada e acaba destruindo a glândula lacrimal e entre outras glândulas que produzem essa parte mais aquosa, né?
e acaba ficando seco por falta de lágrima mesmo. Aí seria os primeiros relatos de olho seco que a gente teve, né, na literatura médica estão relacionados a isso aí, a alterações imunológicas que acabam fazendo com que a glândula que produz a parte aquosa, ela não produza. Então, é um olho seco que não tem lágrima mesmo, né? Esse aí, sim, é o principal paciente que se beneficia com uma lágrima artificial, com colírio, né? Porque como ele não produz a própria lágrima numa quantidade adequada, ele precisa repor, né? O exemplo que eu dou para os meus pacientes é assim, é igual aquele motor que está queimando óleo. Você tem que botar um pouquinho de óleo, às vezes, para o motor poder continuar andando, né? Esse seria o principal exemplo. E o outro caso que seria relacionado à baixa hormonal, que é o mais comum, na verdade, é o relacionado à baixa hormonal nas mulheres, né? Esse aí não adianta a gente repor só com lágrima, tá? Eventualmente, sim, ela é mista, né? Ela possui os dois componentes, a gente acaba tratando com compressas mornas, né? Entre outros tratamentos que a gente tem disponível hoje, né? Isso. Então, são diferentes e estão relacionados com problemas diferentes também, né? Certo, doutor. E por falar em tratamento mesmo, né? Quais as medidas aí, além da questão do colírio, dessas outras opções que também são aliadas, né? Como as compressas. Houve outras evoluções também nos últimos tempos em relação a essas medidas? Sim, sim, a gente teve a evolução dos colírios, né? Principalmente para tratamento que eles usavam muito conservante, na verdade. E o conservante, descobriu-se que o uso do colírio, muitas vezes ao dia, acabava por causar dano também ao olho. Então, a gente tratava tipo um veneno em baixa dose, né? Então, acabava que, às vezes, não resolvia o problema do paciente, porque a gente dava uma conduta médica, um colírio, e esse próprio colírio, ele ajudava de um lado, mas atrapalhava o olho de outro, causando, no caso, irritação, causando outros problemas. Então, a principal evolução que a gente teve foi nesse sentido. A gente hoje possui colírios, tá? Eles não têm conservante. Por quê? Porque o frasco do colírio mudou, né? Tem apresentações hoje em flaconetes, né? Que são diferentes. E isso trouxe para a gente, para o nosso paciente, a vantagem de não ter o conservante, né? O conservante do colírio, por incrível que pareça, ele é um tipo de sabão, né? Então, ele vai dentro, obviamente, em quantidades muito baixas, né? Então, eventualmente, a gente pinga um colírio, se ele tem uma ardência, não é um remédio que tem dentro que está causando ardência, geralmente é o conservante, tá? E hoje em dia a gente tem, obviamente, para quase todas as modalidades de colírio, a gente tem colírios sem conservante, né? Essa foi a grande evolução do nosso tratamento. Além disso, né, a gente hoje tem vitaminas, né, que a gente prescreve relacionadas à vitamina D, né, o ômega 3 também, que é um suplemento, que ele ajuda, né, na produção da parte oleosa da lágrima, fazendo com que ela fique numa consistência não muito sebosa, digamos, né? O termo é esse mesmo, né? Porque a gordura de origem animal, né, nossa, de qualquer animal, quando ela fica numa temperatura mais baixa, ela fica sebo, né? Ela fica dura. E essa solidez dela, digamos, impede com que ela faça a função dela na nossa lágrima, né? Então, essas medicações, suplementos e também a compressa morna justamente colaboram para isso, porque ela faz com que a nossa produção de óleo, né, não fique sólida, não fique encebada, no caso. Então, a gente descobriu isso, obviamente, o meio oftalmológico, depois de muito estudo, né? E a gente acabava prescrevendo mais colírios, né? E hoje a gente prescreve, obviamente, quando é necessário, mas a tendência natural do tratamento do olho seco é a gente corrigir, né, a lágrima através desses suplementos, né, compressas mornas, limpeza, né? Hoje tem produtos de limpeza para higiene ocular que são mais eficientes, né? E costuma funcionar melhor, né? Por conta desses avanços que a gente teve aí, né? Muito bem, doutor André. É importantíssimo procurar ajuda em primeiro lugar. Quer dizer, ao perceber alguns desses sintomas, esses sinais de alerta, o ideal é procurar o especialista, né, doutor, e esclarecer e buscar a melhor medida a ser seguida. Exato. Então, o olho seco, né? Aí quando a gente fala assim, parece que é uma coisa, o meu olho é seco. Não, nem sempre ele é seco. Às vezes ele tem lágrima, né? Só que a lágrima não é adequada. O que a gente percebe é assim, todo mundo em algum momento vai passar por uma sensação de olho seco. Isso não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente vai ter que tratar o olho seco. Eventualmente, você pega um vento um pouquinho mais frio, a lágrima evapora, você tem essa sensação.
Agora, se os sintomas do olho seco persistem, eles são diários, eles incomodam o paciente, e a gente vê muito isso, principalmente em mulheres, tá? Após os 50 anos, relacionados a baixa hormonal, né? Entre outras alterações relacionadas à pós-menopausa, né? Esses sintomas. E esses sintomas, então, quando eles são diários, quando eles incomodam, quando realmente muda alguma coisa na vida da pessoa, mesmo que seja só a irritação, né? Tá me irritando o olho. É um motivo para consulta, tá? E a gente, por isso que esse mês é um mês relacionado, né? É o Júlio Turquesa, né? Relacionado ao olho seco. Por quê? Se a gente identifica, diagnostica isso no paciente precocemente, tá? Como qualquer problema, né, de saúde, a gente evita com que esse olho seco fique mais severo, tá? E o olho seco severo, sim, esse é difícil de tratar. Tá? O olho seco leve, o que a gente mais vê é o leve e o moderado, a gente faz essas medidas que eu relacionei, então, vitaminas, suplementos, né, eventualmente um colírio e compressas mornas, né, além da limpeza, é claro. E isso evita, né, os sintomas. Se a gente deixa isso, e eu falo que é igual uma bola de neve, né, ela aumenta de tamanho esses sintomas, lá na frente, 10, 15 anos de sintomas, a gente às vezes não consegue tratar da maneira adequada, né? É essencial buscar ajuda o quanto antes e seguir as orientações médicas. Bom, doutor André, obrigada novamente por estar aqui com a gente conversando. Agradeço muito e fica, então, o alerta para vocês. E também dizer que a Clínica de Olhos da Erechim está à disposição, certo, doutor, para esclarecer todas as dúvidas e também manter a qualidade da saúde ocular. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E desse modo nós encerramos, então, o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir novamente esse programa e outros aqui na página do Jornal ITV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana.